Olá, eu sou o Dr. Hildo Fernandes, sou cirurgião plástico há mais de 25 anos. Eu tenho dois propósitos na minha vida. Primeiro, como cirurgião plástico, é ser agente transformador na sua vida. E o segundo é trazer informação de qualidade e confiança para você. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje o nosso vídeo é sobre a famosa mastopexia, a cirurgia queridinha e tão desejada por a maioria das mamães. Aproveita e manda logo esse vídeo para aquela sua amiga que parece que está precisando. A mastopexia é um termo que enfatiza a suspensão das mamas caídas. Então, basicamente, toda cirurgia plástica sobre a mama é uma mastopexia. Nem toda ela será redutora e nem será de aumento. Porém, a mastopexia significa essa expressão significa suspender a mama, se a gente for literal na tradução. E a indicação é toda aquela paciente que tem algum grau de pitose, de queda, de flacidez mamária, por qualquer razão, que se sente incomodada com essa situação. Dependendo da situação de cada caso, ou seja, se a paciente associada à queda da mama, ela tem aumento de volume mamário ou de redução do volume mamário, nós podemos associar essa suspensão mamária também com a redução, com algum nível de redução, melhorando a simetrização entre as mamas, ou então, se além da queda ela tem uma mama muito flácida e também com pouco volume, nós podemos associar a mastopexia com o implante das próteses mamárias. É uma cirurgia que nós fazemos com muita frequência, que mantém o resultado e a persistência do polo superior, ou seja, aquele que dá o decote tão bonito, tão desejado das mulheres, por mais tempo. Torna esse decote mais duradouro e faz com que essa mama fique mais posicionada do ponto de vista anatômico, mais natural, por muito mais tempo. O que talvez você não saiba é que pode existir uma terceira via, ou seja, é o que eu costumo denominar de próteses naturais. O que é isso? Naquelas pacientes que se queixam de uma mama caída, mas que também têm um volume satisfatório, em que não há necessidade do implante de uma prótese mamária, nós podemos realizar uma terceira técnica, que eu costumo denominar de próteses naturais. O que nada mais são do que usar o próprio tecido ou os próprios tecidos mamários para confeccionar algo como fosse uma prótese com os próprios tecidos da mama. Isso é interessante porque a gente permite que essa mama fique muito mais projetada, economizando, portanto, a ressecção de gordura, de glândula mamária, preservando, portanto, o volume dessa mama, melhorando a projeção, deixando um aspecto mais harmônico e com resultado mais duradouro, sem a necessidade de implantes mamários. Nós temos que enfatizar que não só as mulheres que já tiveram filhos podem se beneficiar com a mamoplastia. Muitas meninas, já no seu processo de aumento mamário, que a gente chama de telarca, quando as mamas crescem durante a juventude, elas já podem ter uma condição chamada de hipertrofia virginal, ou seja, as mamas crescem exageradamente, mesmo muito jovens, a partir dos 15, 16 anos, causando grandes transtornos, inclusive até do crescimento torácico e da postura. Portanto, essas meninas devem provavelmente se queixar a ponto de ter uma indicação muito clara de uma cirurgia redutora mamária. Muitas têm até a condição chamada de gigantomastia, que o nome já diz, mamas gigantes, mamas muito grandes. E nesse aspecto, a mastopexia com redução mamária é a cirurgia de eleição. Outro benefício que deve ser destacado também das mastopexias é a confecção do famoso, entre aspas, sutiã interno, que nada mais é do que a fixação do suco mamário com as estruturas internas da mama para impedir o deslocamento inferior da prótese ou mesmo dos próprios tecidos da mama. Então, por isso que a gente costuma dizer sutiã interno, porque é ele que vai proteger contra a queda dessa estrutura mamária interna. E quando a paciente operada de mastopexia pode retornar às suas atividades normais? Existe um grande mito que nós devemos desfazer aqui agora, que a mastopexia precisa que a paciente fique totalmente imóvel, sem levantar os braços, nada, sem levantar peso algum. Isso é um grande mito, ou mesmo se ausentar do trabalho por longos períodos. A mulher hoje é cada vez mais ativa dentro do mercado de trabalho. Ela é mãe, ela atua diretamente na sociedade e ela precisa ser devolvida a essas atividades o mais breve possível e com segurança, com critério, é claro. Nunca nós vamos liberar o paciente sem condições. Mas o que é que nós observamos? A paciente ela pode, tão precocemente quanto 2 semanas, já ir para suas consultas pós-operatórias dirigindo, sem auxílio de ninguém.
ela pode escovar o cabelo tranquilamente, ainda com algumas limitações. Peso também, mínimas limitações de peso, de movimentação do ombro. Então, na verdade, o que se pensava antes, que havia necessidade de uma grande mobilidade no pós-operatório, o que a gente observa, que eu costumo dizer, que a paciente ela permanece com 80%, 90% das suas movimentações inalterada. Portanto, a gente costuma liberar essa paciente para suas atividades normais, inclusive de trabalho, até mesmo antes de 30 dias, e atividade física para membros inferiores, abdômen, em torno de 2 meses, e um pouquinho mais para a mama, porque realmente ainda nós temos um processo de cicatrização com pontos posicionados sobre a musculatura que podem causar algum desconforto e não necessariamente um problema no seu pós-operatório. Mas o grande fator limitante para o retorno das atividades normais é o desconforto pós-operatório que pode acontecer ainda com alguns meses. Então a gente respeita esse processo, mas aquele mito de que a paciente fica alijada das suas atividades profissionais e recreativas e laborais, isso não existe. A paciente ela volta à atividade o mais precocemente possível. As mamoplastias, de um modo geral, sejam elas de suspensão, redução ou de aumento através de próteses, elas têm uma grande variação de tempo cirúrgico. Elas podem ser tão rápidas quanto menos de 1 hora até passar de 4 horas. Mesmo assim, como o tempo cirúrgico não é tão elevado, ela se presta perfeitamente para ser associada com outros procedimentos, como por exemplo a abdominoplastia e lipoaspiração. Lembrando que todos os atos preparatórios dessa cirurgia podem ser realizados com a máxima segurança e tranquilidade através de uma consulta online, através da telemedicina. Lá nós vamos avaliar o seu caso, ver se você tem alguma comorbidade, algum problema que impeça o procedimento cirúrgico, solicitaremos os exames de sangue, solicitaremos os riscos cirúrgicos e agendaremos à distância a sua cirurgia. Então, não é impedimento para que você faça o seu procedimento, que você esteja fora de Natal ou mesmo fora do Brasil. Você só viaja para cá quando tiver com tudo pronto já para operar e nós estamos aqui esperando você já com o centro cirúrgico marcado, acolhendo para realizar o seu procedimento. Para continuar curtindo nossos conteúdos, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e até a próxima oportunidade.